Nossa aula será de Direito Penal, Teoria do Erro. O que você estuda hoje define o seu amanhã. Não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais. Tenho aqui o YouTube Penal Legal e o Instagram do grupo de estudos. Pessoal, quem já foi enganado na vida? Ou quem nunca foi enganado na vida? Olha só essa imagem, né? Essa imagem retrata muito bem um lobo no meio de ovelhas. Então, a aula vai ser sobre isso. Vai ser sobre lobos, professor? Não. Ovelhas também não. Mas vai ser sobre erro, sobre engano. Então, nesta foto, você percebe nitidamente que tem alguém querendo enganar outra pessoa. Né? Aqui é o lobo, né? Que está querendo enganar alguém aí, que no caso seriam essas ovelhas. Então, perceba, errar é humano. Normal, a gente erra. Uma vez ou outra, a gente vai estar errando. Então, no direito penal, a gente também estuda esse fenômeno, que é um fenômeno de percepção psíquica, tá bom? Então, ora nós teremos uma percepção errada da realidade e ora teremos uma percepção errada da interpretação do direito. E para o direito penal, esse erro, ele tem duas espécies. Então, no direito penal, eu tenho o erro que eu chamo de erro de tipo, este está de amarelo. Então, didaticamente, eu vou trazer o erro de tipo em amarelo para vocês. E nós temos o erro de proibição. Tá? Então, já grava aí que são dois tipos de erro. Um erro que é chamado de erro de tipo e outro que é erro de proibição. Pessoal, o que é essa imagem aí? Me digam aí o que vocês acham que essa imagem representa. Comentem. Pessoal, é o seguinte, cuidado, essa imagem aqui talvez não seja a que você estivesse pensando. É uma imagem de uma planta medicinal chamada liamba. É uma planta medicinal chamada liamba. Liamba, tá bom? Que é diferente da maconha. Pessoal, alguém pode ter ali uma plantação de maconha? Uma pessoa pode ter uma plantação de maconha? Sim ou não? Não, não pode. Não pode. É crime. Não pode ter ali, né, o comércio da maconha. Não pode, pessoal. Não pode. Então, olha só. Se eu planto uma maconha pensando que é liamba, perceba, eu acredito fielmente que aquilo ali é outra coisa. E isso é erro de tipo, é erro de fato, é erro da realidade fática. Então é sobre isso que a gente vai falar. Então, na verdade, aqui eu vou prepará-los e prepará-las para conseguirem acertar as questões na prova. Então, são exemplos aí que podem estar na sua prova. Já caíram, já. Eu vou trazer os principais para vocês. Então, olha só. O erro de tipo é aquilo que parece, mas não é. Vou repetir. O erro de tipo é aquilo que parece, mas não é. O agente, o autor, ele vai fazer aquilo ali, mas ele acredita, tá, que aquilo ali é outra coisa. Mas a questão ela vai dizer para você. Aconteceu um caso emblemático em uma cidadezinha que a população plantou, alguns populares plantaram liamba, fizeram plantações. Só que liamba só na cabeça deles, porque na verdade era maconha, eles estavam plantando maconha, né? Mas acreditavam que era liamba. Isso que aconteceu são fatos reais, tá bom? Fatos reais. Então, aqui eles estavam em erro de tipo, erro da realidade fática. Agora eu vou trazer para vocês um exemplo que cai muito em prova. Esse próximo aí cai pra caramba. Olha só. Pessoal, o que é isso aí? Olha só. É um homem fantasiado. A ideia é essa aqui, né? Um homem fantasiado aqui de onça. E eu tenho um caçador. Cara, se cair uma questão assim, tem um caçador, tá bom? Ele está ali nas suas atividades normais de caça, né? Quando ele vê um animal surgindo ali da mata fechada, está à noite, né? Olha, perceba que na imagem aí também é noite. Então, se vier mais ou menos nesse sentido, ele confundiu, ele acredita que ele está diante de um animal. E ele pega e atira nesse animal, aí ele chega próximo depois e observa que não era um animal, era um homem. E aí, será que ele vai responder por homicídio? A pergunta é essa. Será que ele vai responder por homicídio? Era um homem que está aqui, ó. É um homem que está aqui vestido de onça. Ele pega e atira, né? A onça vai pro beleléu, a onça morre. Né? Mas quando ele chega perto, não é onça, é um ser humano. Perceba, aqui ele estará em erro de tipo também. Erro da realidade fática. Ele achava que era onça, mas na verdade era um homem fantasiado de onça. Por que esse homem estava fantasiado de onça aí, professor? Né? A questão vai dizer que era um amigo dele querendo pregar uma peça, ou a questão simplesmente vai jogar, vai dizer que era um cara que estava fantasiado lá na hora e o caçador confundiu. E aqui eu já vou dar um bisu bacana para vocês. Olha, matar alguém é crime do artigo
121 do Código Penal. Todo mundo conhece, é um crime, eu acho que um dos mais famosos, junto com o 71, que é o estelionato, são os crimes mais famosos. Então, matar alguém, perceba, ele vai matar, esse alguém é uma pessoa. Só que na cabeça do caçador aqui, quando ele mata, ele não está matando alguém, ele está matando o quê? Um animal. Então ele não poderá responder pelo artigo 121. A ideia é essa, o erro de tipo é justamente um erro sobre as elementares típicas do crime, as elementares daquele tipo penal. E quais são as elementares? São esses verbos aqui, ó, matar, né? Essa palavra alguém, são elementares. Se ele se confunde, ele não vai responder por esse crime, mas eu vou dar outros exemplos também. Mas não esqueçam, a gente está falando aqui de erro de tipo, erro da realidade. Acha que é uma coisa e é outra, né? Quem nunca se enganou aí no relacionamento, né? Às vezes acontece. O cara pensa que a pessoa é de um jeito e ela é de outro. É justamente sobre erro e engano que a gente está falando na aula de hoje. Olha, outro exemplo clássico cobrado em prova. Tá? Quem nunca pegou algo que não era seu, né? Mas acreditava que era, por exemplo, um celular, né? Celulares são muito parecidos. Aí eu coloquei uma imagem aqui no cidadão pegando o celular, existem vários celulares aqui na mesa, ele pega um acreditando que é seu, coloca no bolso e vai embora. Tá bom? Aqui, ó. Aqui parece o Peter Parker, né? Aí ele pega aqui um celular, ele pensa que é o dele, vai embora, coloca no bolso. Perceba, pessoal. A pergunta que não quer calar. Na cabeça dele, era celular dele ou era celular de outro? Era celular de outra pessoa ou era dele? Era dele na cabeça dele. Tá bom? Em sua cabeça, era o seu próprio celular. Então, eu não posso aqui imputar para ele o crime de furto do artigo 155. Por quê? Porque o crime de furto é subtrair para si ou para outrem coisa alheia, móvel. Ele acreditava que aquele celular era dele. Mas olha só, ele subtraiu quer dizer retirar. Retirou. Foi para ele, sim, ele pegou o celular, colocou no bolso. Era uma coisa? Era. Era uma coisa móvel? Sim, era um celular. Mas era alheia? Não, não era alheia. Era dele. Entendeu? Só que era dele na cabeça dele, porque esse celular aqui era do Mévio. Celular do Mévio, esse aqui é o Caio. Então, Caio subtraiu o celular do Mévio. Mas não foi porque ele quis, não foi doloso. Ele acreditava que esse celular era dele. Tinham vários celulares iguais aí, parecidos com o dele. Ele pegou e saiu. Perceba, esse camarada, se ele for pego pela polícia, ele não irá responder pelo crime de furto. Ele vai falar, delegado, eu não furtei, eu pensei que fosse meu. Então pode vir uma questão dessa, tá bom? Envolvendo celular ou qualquer outro objeto. Um guarda-chuva, peguei um guarda-chuva achando que era meu, levei, depois eu descobri que não era. Lógico, né? Depois que se descobre, tem que devolver, normal, é obrigatório devolver, né? Mas na cabeça dele, ele tinha pegado o próprio celular. Então, cuidado com isso, porque no direito penal, eu já falei para vocês, quem manda no direito penal é o dolo, é a vontade de praticar, é a intenção. E a intenção dele não era levar o celular de outra pessoa. Portanto, não irá responder pelo crime de furto, porque ele não subtraiu para si coisa alheia, coisa de outra pessoa. O celular era dele. Então, ele subtraiu coisa própria, coisa dele. Então, não vai responder. Ele está em erro de tipo. Isso aqui é erro, porque é a falsa percepção, só que a falsa percepção da realidade, é erro de tipo. São os grandes exemplos de prova, tá? Vocês vão ver aí, conforme nós iremos desenvolver as questões, vocês vão perceber que são esses casos aqui, né? E a questão ela vai perguntar, isso é erro de tipo, isso é erro de proibição? Isso tudo é erro de tipo que eu estou passando para vocês. Agora eu vou dar um exemplo de erro de proibição. Erro de proibição é o erro sobre a ilicitude do fato. Então ele erra aqui porque ele não compreende a lei, ele não compreende o direito. Ele ignora que aquele ato dele é contrário ao direito. Vou dar um exemplo para ficar fácil. Olha só, aqui eu tenho a Carmen. Vou colocar a Carmen aqui. Tá? Eu tenho a Carmen. E a Carmen, olha o que ela achou aqui no banco da praça, que ela achou. Olha o que ela achou. Ela achou uma carteira com R$ 500 aqui. Aí tem cordão de ouro, né? Só que tem a identidade do sujeito. Aí a Carmen diz assim: achado não é roubado. Para ela, achado não é roubado. Ela fala: não, ninguém tá vendo. Olha como ela tá aqui, né, olhando para um lado, ela olha para o outro. Ela tá olhando aqui para ver se acha alguém, né? Vendo ela levando essa carteira com esse dinheiro. Então perceba, nesse caso aqui, ela acredita na mente dela, na cabeça dela, ela tem certeza, ela acredita sinceramente que achado não é roubado. Mas, professor, se eu achar alguma coisa na rua, eu tenho que devolver? Tem, cara. Tem que devolver sim. Tem que devolver sim. Porque se eu acho alguma coisa de alguém e não devolvo, tá bom? Eu estou cometendo um crime de apropriação de coisa achada. Isso aqui é crime. Tem que devolver. Mas eu vou devolver para quem se eu não sei quem é o dono, professor, o proprietário daquilo?
eu vou devolver em alguma instância ali de segurança pública, uma delegacia, lá eles vão achar o destinatário. Mas nesse meu exemplo aqui, tem até o endereço do camarada, tem número, tem a carteira. E o que ela faz? Ela simplesmente guarda, porque ela diz, não teve cuidado, achado, não é roubado. Mas essa expressão está muito equivocada. Tá bom? Só que o erro de proibição não é a falsa percepção da realidade. Ela sabe muito bem que isso aqui é uma carteira, ela sabe muito bem que tem dinheiro, tá? Ela não está rasgando dinheiro, não está fazendo nada disso. Ela sabe muito bem a realidade que ela está inserida. O que ela não sabe é que ficar com coisa achada é crime. Muita gente, inclusive, não sabe disso. Então, o erro dela não é sobre o fato, não é sobre a realidade, sobre a carteira, sobre o dinheiro. Não, o erro dela é sobre a ilicitude da conduta que ela está praticando. Então, o erro dela é sobre a sua ilicitude, é sobre a lei. Ela não conhece, ela não interpreta bem a lei. Ela acredita que ela está fazendo a coisa certa. Vai feliz da vida com esse dinheiro lá para casa dela. Então, perceba, nesse caso aqui a gente vai dizer que é erro de proibição, porque ela é proibida de ficar com aquilo, mas mesmo assim, ela vai continuar. É erro de proibição. Tem uma proibição legal, mas ela não conhece essa proibição da lei. Tá bom? Então, isso é só para a gente fazer uma introdução sobre erro de tipo e erro de proibição. Então, vamos só ratificar. Erro, nós temos ele, erro de tipo e erro de proibição, ou erro sobre a ilicitude do fato. Erro de tipo, o agente não sabe o que faz. Já no erro de proibição, como é o caso aqui da Carmen, no meu exemplo, ela sabe o que ela está fazendo, ela está levando ali aquela carteira com dinheiro. Então, aqui você vai dizer que no erro de proibição, o agente sabe o que faz. Pronto, muito bem. Então você já sabe que nós temos dois grandes tipos de erro no direito penal. Um é o erro sobre o tipo, sobre o crime, sobre os elementares. O agente não sabe o que faz. E o outro é sobre erro de proibição. Aí o agente sabe o que faz, só que ele desconhece que aquela conduta é proibida pela lei. Tá bom? Muito bem. Aqui já dá para acertar várias questões, só com isso aqui. Vamos continuar. Agora a gente vai aprofundar um pouquinho. A gente vai falar de erro de tipo primeiro. E depois nós iremos falar sobre erro de proibição. Vamos falar das consequências e tal, para você arrebentar na sua prova. Então, olha só, erro de tipo, ele se divide em erro de tipo essencial e erro de tipo acidental. O erro de tipo essencial, ele está ligado aos dados principais do delito. O erro de tipo acidental, ele trata de dados secundários. A gente vai dar exemplos aqui, tá? Vai ficar muito fácil mesmo. Cuidado, no erro de tipo essencial, nós iremos sempre excluir o dolo, que é a vontade de praticar o crime. Então, sempre vai excluir o dolo. Se vai excluir o dolo, o camarada não vai responder por crime doloso. Vai ser absolvido, tá bom? Absolvido aqui pelo crime doloso. No erro de tipo acidental, aqui, ó, não vai mudar nada. Ele irá responder aqui, ó. Responde, tá bom? O agente responde pelo crime. Então, grave essa informação. No erro de tipo essencial, esse que está de verde, sempre vai excluir o dolo, a vontade dele de praticar. No erro de tipo acidental, ele vai responder do mesmo jeito. E nós temos as subdivisões. O erro de tipo essencial, ele pode ser inevitável ou evitável. A gente vai estudar cada um deles. O erro de tipo acidental, ele pode ser com relação ao objeto, à pessoa, à execução, o resultado diverso do pretendido e sobre a coisa. Então, a gente vai tratar de cada um deles aqui. Vou dar exemplo, vai ficar muito fácil. Mas lembra que erro de tipo é a falsa percepção da realidade. É a falsa percepção do fato. Tá bom? A gente não sabe o que faz. Lembra disso. No erro de tipo, o agente não sabe o que ele faz. Não sabe o que faz. Ele faz uma coisa acreditando ser outra. Muito bem, vamos para cima. Artigo 20 do Código Penal trata sobre o erro sobre o elemento do tipo, que é o erro de tipo, tá? Isso aqui é o que está no artigo 20. O erro sobre o elemento constitutivo do tipo legal de crime vai excluir o dolo. Já coloquei isso para vocês lá atrás. Mas permite a punição por crime culposo ser previsto em lei. A regra no direito penal é que todo crime ele é punido a título de dolo. O que é o dolo? É a vontade de praticar, a vontade de matar, a vontade de lesionar. Isso é o dolo. E o crime culposo?
O crime culposo é quando o agente pratica o fato, mas sem vontade de praticar aquele fato. Ele pratica por uma inobservância de um dever de cuidado, por imprudência, negligência ou imperícia. Então, aqui, no erro de tipo, Zaffaroni, que é um grande doutrinador do direito penal, vai chamar o erro de tipo de cara negativa do dolo. Porque onde está o erro de tipo, nós não temos o dolo. Olha que interessante. Mas pode ter a punição a título culposo. Isso se previsto em lei. Tá? A maioria dos crimes só é tipificada a título de dolo. Pouquíssimos crimes nós temos a título de culpa, como é o caso de homicídio, lesão corporal, aí nós temos o crime culposo. Por exemplo, furto, só existe furto doloso, roubo, só doloso. Estupro, só doloso, não existe estupro culposo, tá bom? Então, o erro de tipo, nesses crimes aí que só existem a título de dolo, ele vai excluir, vai absolver o cliente, vai absolver aquela pessoa que cometeu o fato em erro, tá bom? Muito bem. Erro de tipo essencial. A gente vai falar primeiro sobre ele. Lembra que a gente falou que existe o erro de tipo essencial e o erro de tipo acidental? O erro de tipo essencial vai ter algumas consequências boas para o criminoso. Ele vai ser absolvido em alguns casos. O erro de tipo acidental, não. Esse aí ele vai responder normalmente. Olha só, erro de tipo essencial. Nós temos ele como inevitável ou evitável. Então, o erro de tipo ele essencial, ele sendo essencial, ele pode ser inevitável, aquilo a gente não tinha como evitar. Qualquer pessoa no lugar faria a mesma coisa. Se eu estivesse no lugar, eu faria a mesma coisa. Qualquer pessoa no lugar, né, faria a mesma coisa. Por isso que é inevitável, ou chamado de excusável. Professor, que nome feio, né? Excusável. O que quer dizer isso? Excusável quer dizer perdoável, inevitável. Qualquer pessoa faria. E se qualquer pessoa faria, vai excluir o dolo, que é a vontade, e também vai excluir a culpa. O agente não responderá por nada. Aqui, ó, não responde criminalmente. Não irá responder por nada. Agora, se esse erro de tipo ele for analisado e o juiz entender que ele é evitável, ou se a sua questão falar que ele é evitável, ou seja, o agente poderia ter mais cuidado, ele poderia ter observado melhor o ambiente, ele é inexcusável, ou seja, imperdoável, ele poderia ter sido evitado. Nesse caso, ainda vai excluir o dolo, porque lembra, o erro de tipo sempre exclui o dolo, sempre vai excluir o dolo, seja no inevitável quanto no evitável, ele sempre vai excluir o dolo. O dolo sempre será excluído. Porém, a culpa, que é o grande detalhe, no erro de tipo evitável, a culpa ela pode ser imputada àquela pessoa que não teve um cuidado necessário, mas só se o erro de tipo for evitado. Professor, como é que eu vou identificar isso na prova? Não se preocupa, o próprio examinador vai colocar isso na sua prova. Você não vai ter que se preocupar em saber, será que é inevitável, evitável? O que você tem que saber são os efeitos. Tá? Se o erro de tipo ele é inevitável, vai excluir tudo. Dolo e culpa. Não responde por nada. Se ele é evitável, aí vai excluir o dolo. Aí eu tenho que ver se aquele crime, né, ele tem a punição a título culposo. Se ele tiver, aí ele vai responder a título culposo. Vamos ler novamente o artigo 20, que é justamente o que a gente falou agora. O erro sobre o elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, sempre, mas permite a punição por crime culposo se previsto em lei. Lembrando que o erro de tipo ele pode ser inevitável ou excusável, vai excluir tudo, a gente não responde por nada. Ele pode ser evitável, aí vai excluir o dolo, mas permite a punição culposa se previsto em lei. Pronto, você já entendeu a consequência do erro de tipo para o direito penal. Vamos falar agora do parágrafo 1º do artigo 20. São as chamadas discriminantes putativas. Tá? Então eu vou dividir aqui, ó. Discriminante quer dizer uma coisa. E putativa quer dizer outra. O que é discriminante? É excludente da ilicitude. Excludente da ilicitude, eu posso também chamar de discriminante, tá bom? Discriminante. Só que aqui, ó, eu tenho essa palavra putativa. O que quer dizer putativa, professor? Cara, putativa vem do verbo putare, quer dizer imaginário. 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 Olha que interessante. É fictício, é só da mente. A pessoa acredita, mas não é. Putativo quer dizer isso. Então, discriminante putativa quer dizer excludente da ilicitude imaginária. Olha que interessante. Caraca, professor, fica fácil agora. Discriminante putativa quer dizer excludente da ilicitude imaginária. Nós já tivemos aula
com relação à excludente da licitude, lembra? Nós temos a excludente da licitude, legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito. Qualquer uma delas, o agente pode estar em imaginação, discriminante e imaginária. Vou dar exemplos, tá bom? Imagina, se vier na sua questão dizendo que o Mévio tem um grande inimigo, que é o Caio. Caio acabou de sair da cadeia, tinha jurado de morte o Mévio. Aí o Mévio tá andando na rua, normal. E ele sabe que o Caio anda armado. Caio saiu, né, da prisão, anda armado. Só que o Caio, ele teve uma mudança de vida. O Caio, ele parou, né, com o crime. Só que o Mévio não sabe. Beleza. Aí o Caio pensa, cara, eu parei com essa situação de crime, né, sou outra pessoa, vou fazer as pazes com o Mévio, que era o meu grande inimigo, mas agora eu quero fazer as pazes com ele. Se vier uma questão desse jeito, você já sabe que poderá ser discriminante putativa. E aí, o Caio vem na direção do Mévio para pedir desculpas. Inclusive, está carregando aqui uma Bíblia com ele. Aí o que acontece? Mévio, quando vê o Caio de longe, pega a sua arma e, pô, começa a atirar. Por quê? Ele acreditava que o Caio, naquele movimento que ele fez ali puxando a Bíblia, ele iria puxar, na verdade, uma arma de fogo para matá-lo, mas não era isso. O Caio só queria fazer as pazes. Então, Mévio olhou, se apavorou, olhou o Caio puxando assim, né? Ali a sua Bíblia. Aí o Mévio pegou e foi mais rápido. Pensando que seria a vítima, acabou vitimando o Caio, levando a óbito. Então, perceba, Mévio acreditava que estava em legítima defesa. Ou seja, ele acreditava que ele estava em discriminante, que ele estava em uma excludente da licitude. Só que era só na cabeça dele, era imaginária, discriminante putativo. Tá bom? Tem um caso emblemático também. Teve uma operação no Morro, e aí a polícia estava fazendo ali a incursão, troca de tiro, e apareceu uma pessoa com uma furadeira na mão, e ainda apontou. Nesse caso, os policiais pensaram que se tratava de arma de fogo e atiraram. Ou seja, discriminante putativa, era imaginária. E aí, professor, o que acontece nesse caso? Discriminante putativa, o agente ele é isento de pena, será absolvido por ser isento de pena, tá bom? É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, perceba que tem que ser plenamente justificado pelas circunstâncias. Tá? Ele supõe, ele acredita numa situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Porque ele acreditava que ele estava cometendo ali, que ele estava numa conduta legítima, mas não era, né? Era só na mente dele. Nesse caso, haverá isenção. Mas não haverá isenção quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo. Então, o juiz vai analisar. Se ele entender, nesse caso, por exemplo, dos policiais poderiam ter mais cuidado, aí não haverá isenção de pena. Ele vai responder por homicídio culposo. Tá bom? Mas isso vai ser o juiz no caso concreto. E na nossa questão, não se preocupe, porque ele vai dizer, né, bem tranquilo, bem detalhadamente, se é um caso de discriminante putativa ou não. Muito bem. Agora vamos falar sobre o erro determinado por terceiro. Olha só, parágrafo 2º. Responde pelo crime o terceiro que determina o erro. Responde pelo crime o terceiro que determina o erro. Aqui eu tenho um autor que eu vou chamar de autor mediato, que vai se utilizar de uma outra pessoa, de uma terceira pessoa. Olha só, eu tenho um médico, o médico aqui eu vou chamar ele de Caio, médico Caio. Aqui, ó, sempre quem se dá mal nos meus exemplos é o Mévio. Tenho o Mévio aqui, o Mévio vai se dar mal, tá bom? Caio e Mévio não se bicam, não tem acordo, são inimigos mortais. Aí Caio estudou, né, virou médico. O Mévio aqui foi para o mundo do crime, caiu aí baleado aqui na mão de Caio. Só que Caio sabe que Mévio ele é alérgico a vários medicamentos. O que ele faz, o Caio? Ele chama a enfermeira, a Carmen, chama a Carmen para aplicar ali, para ministrar medicamentos no Mévio. Só que ele coloca medicamentos que ele sabe que o Mévio é alérgico. A Carmen não sabe. E a Carmen vai cumprir a ordem do médico, vai cumprir, né, a determinação do médico. Perfeito. Aí eu pergunto, Carmen tem dolo de matar Mévio? Acontece que dá ali um efeito, né, alérgico, vai dar ali uma reação alérgica em Mévio e ele vai falecer. Morreu. E aí, quem vai responder por esse crime? É isso que está dizendo aqui o parágrafo 2º. Olha, responde pelo crime o terceiro que determina o erro, ou seja, o Caio. O Caio, ele que determinou esse erro. A Carmen está em erro, ela não sabia, ela matou sem saber, ela foi um simples instrumento na mão do médico Caio. Se cair uma questão dessa do médico, você já sabe que é erro determinado por terceiro, e a Carmen não irá responder por nada, não responderá,
por homicídio, e Caio, esse sim, responderá por homicídio. Esse responderá por homicídio. A gente vai dizer que Caio, ele é o autor imediato do crime. Por quê? Porque ele se utilizou de uma pessoa sem culpabilidade para cometer aquele crime. Pronto, muito bem. Então, falamos já de erro determinado por terceiro. Quem que estava em erro aqui? A Carmen. Quem foi que determinou o erro? Quem foi que fez a Carmen cair no erro? O Caio. Então, só o Caio deverá responder por esse crime. Muito bem. Agora vamos falar do erro acidental. Então, a partir de agora, estaremos falando do erro acidental. Perfeito. Existem 5 tipos de erro acidental: o erro sobre o objeto, o erro sobre a pessoa, o erro sobre a execução, resultado diverso do pretendido e, por último, o erro com relação à causa. São 5. Todos esses chamados de erro acidental, em que o sujeito, o agente, irá responder da mesma forma, tá bom? O agente vai responder pelo crime, não vai ser isento, não vai ser absolvido, vai responder o crime. Então, cuidado aqui, erro acidental. São 5, esse é o primeiro que a gente vai tratar, é o erro sobre o objeto, bem fácil. Olha só, Mévio se dando mal aqui de novo. Temos o Mévio, tá bom? Temos o Mévio aqui, e ele estava querendo furtar joias valiosas, ouro. Aí quando ele chega, né, no determinado local, ele descobre que aquelas joias que ele pensava que eram valiosas, na verdade, era tudo latão, era bijuteria, cara. No máximo, ali era uma bijuteria barata. Se deu mal o Mévio. Agora a pergunta que não quer calar: o Mévio irá ou não responder por crime? Sim, do mesmo jeito. Tanto faz se ele furta, se ele subtrai ali objetos valiosos, como se ele subtrai objetos não tão valiosos. Não vai fazer diferença alguma, ele irá responder por furto. Então, aqui, no erro sobre o objeto, na verdade, ele só erra, ele só se equivoca com o objeto. Exemplo, né, diverso aqui, um outro exemplo. Mévio quer furtar açúcar e ele furta sal. Tem alguma diferença para o direito penal, açúcar e sal? Não. Vai responder por furto do mesmo jeito. Só se deu mal, né? Porque ele queria, nesse caso aqui, joias valiosas e, na verdade, eram bijuterias baratas. Então, a gente vai dizer que houve aqui, nesse caso, um erro sobre o objeto. Ele queria joia, né? E joia, e acabou levando o quê? Biju. Acabou levando biju. Então, a joia, ele se deu mal, não teve joia. O que teve foi a biju. Vai responder, professor? Responde normalmente. Responderá por furto. Pronto. Não vai incidir nada. Erro sobre objeto, bem tranquilo. Se cair na prova, vocês irão identificar. Não esqueça que é erro acidental. São 5 os erros acidentais. Esse é o primeiro, erro sobre objeto. Agora vamos falar sobre o erro sobre a pessoa. Aqui cai pra caramba. Eu vou até colocar um asterisco. Quando eu coloco o asterisco, é porque é um tema muito cobrado. Então, erro sobre a pessoa, você não pode errar na sua prova, né? Professor, a aula é sobre erro e eu não posso errar, né? Pois é, não pode ter uma falsa percepção ou uma falsa interpretação na hora da sua prova. Então, bem, olha só. Erro sobre a pessoa. O erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. Não se consideram, neste caso, as condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. Então, erro sobre a pessoa, eu vou dar um exemplo, mas anote a palavra-chave aqui. Erro sobre a pessoa, a palavra-chave é confundir. Confundir. Teve uma falsa representação da pessoa. Confundir. Olha o exemplo. Tenho a Carmen e a Carmelita. Tenho a Carmen e a Carmenita. São irmãs gêmeas, parecidíssimas, olha só, uma cara da outra. Cara, nesse exemplo aqui, perceba, imagina que o Mévio, olha só, Mévio é casado com a Carmen, que é essa primeira aqui, ó. Essa aqui é a Carmen, tá bom? Ele é casado com a Carmen. Aí ele quer matar a Carmen. Não sei por quê, não me pergunta. A questão só falou que ele quer matar. Ele quer matar a Carmen, que é a esposa dele. Aí nesse dia que ele planejou matar a Carmen sai. Quem está na casa é a Carmelita. A Carmelita que é idêntica à Carmen, ainda estava usando a roupa da Carmen. Mévio chega na casa querendo matar com dolo de Necande e ele vai e mata. Só que quem foi que ele matou, pessoal?
Ele matou a Carmelita. A Carmelita é a vítima real. É quem realmente morreu. O que está dizendo o Código Penal é que quem manda é o dolo, papai. Quem manda é a vontade de praticar o crime. É a finalidade. Ele queria matar quem? Ah, professor, ele queria matar a esposa, que é a Carmen. Beleza. Então, Carmen é a vítima, chamada vítima virtual. A vítima virtual é a vítima pretendida. É a vítima que realmente o Mévio queria matar. Essa era a pretensa vítima. Então, olha só. Mévio queria matar Carmen, sua esposa. Carmen é esposa, tá? Carmen é esposa. Mas ele acaba matando a irmã, que é muito parecida. O que o direito penal fala? Olha só. Não se consideram, neste caso, as condições ou qualidade da vítima. Eu não vou considerar a vítima real. Eu vou considerar a pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. Isso aqui é importantíssimo. Então, Mévio aqui responderá não por homicídio, mas por feminicídio. Responderá por feminicídio. Para o direito penal, ele matou a esposa. Como assim, professor? Foi. Responderá aqui o Mévio por feminicídio. Feminicídio. Matou no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher. Lei Maria da Penha. Nesse caso aqui, a gente vai considerar que ele matou a Carmen. Mas a Carmen está vivinha, professor. Na verdade, quem ele executou foi a Carmelita. Pois é, mas ele estava enganado. Erro é isso, é engano. Ele confundiu. Perceba, erro sobre a pessoa, ele confunde, tá bom? A gente vai confundir. É isso. Então, outro exemplo aqui de erro sobre a pessoa. Pode vir na prova. O camarada quer matar o próprio pai. Ele chega na casa, vai matar o pai está deitado ali na cama. Ele pensa que é o pai, mas ele mata o tio, que é muito parecido. Ou seja, ele confunde as pessoas. Se ele confunde as pessoas, isso é erro sobre a pessoa. E aí, nesse caso, ele vai responder como se tivesse matado o próprio pai. Era quem ele queria matar. Não vai errar a questão na prova. Ele não vai responder por quem ele matou. Ele responde por quem ele queria matar. Tá bom? Isso é o erro sobre a pessoa e essa é a consequência. No meu exemplo, quando ele mata o pai, na mente dele, né, ele matou o tio, na prática, confundindo ali, era muito parecido com o pai. O pai dele está até fora da casa, nem está correndo risco. Ele matou o tio pensando que era o pai. Ele irá responder por parricídio. Parricídio, que é quem mata o pai, né? Tem a pena mais alta, reprovação social mais alta. Muito bem, vamos para o próximo erro. Erro na execução. Lembra que todos esses erros aqui são erros acidentais. Erro acidental. Erro na execução, ou chamado de aberratio ictus. Aberratio ictus. Né? O aberratio ictus é a palavra em latim. Erro na execução. Aqui é tranquilo. Aqui é tranquilo. Tá bom? O Caio quer acertar no Mévio, mas acaba, essa munição aqui, ela vem e... Aí o pessoal fez uma curva, ela fez uma curva aqui, e pegou aqui na Carmen. Pegou na Carmen. Tô bem. Então, perceba, tá bom? Que aqui não há erro sobre a pessoa. Tem muita gente que confunde isso. Erro na execução com erro sobre a pessoa. No erro sobre a pessoa, não tem erro de pontaria nenhum. Eu acerto a pessoa, só que eu acreditava ser outra pessoa. Aqui não, no erro na execução, no aberratio ictus, eu conheço, eu sei quem eu quero acertar. Olha, tem até o Mévio e a Carmen não é parecido aqui. Né, a Carmen tá de vestido aqui, né, tá de saia. Vestido não, né, mas tá com uma saia aqui. O Mévio tá com um chapéu, bota. Não dá para confundir a pessoa. Então não tem como falar que é erro sobre a pessoa. É erro na execução. O cara é ruim de tiro. O cara deu um tiro, é ruim de tiro. Ou deu um tiro em um, acertou em outro, sem querer. Erro na execução. Aberratio ictus. Tá bom? Então, não vão confundir os institutos. Erro sobre a pessoa. Qual é a palavra-chave? Confundir. Eu confundo uma pessoa com outra. Erro na execução. Eu sei bem quem eu quero acertar né, e quem eu não quero acertar. Só que por erro de pontaria, por erro ali na hora da execução do crime, eu acabo acertando uma pessoa diferente. Mas no erro na execução, eu tenho aqui, ó, pessoa e pessoa, tá? Só erro em virtude do erro de pontaria. Então, até coloquei aqui, ó, um alvo. Então, erro na execução é um erro ao alvo. Tá bom? Erro ao alvo. Errou no alvo, olhou, mirou, errou, isso é erro na execução. Só que aqui eu tenho pessoa e pessoa. Então, é esse caso aqui, ó. Tentei atingir em um, pegou no outro. Errei, queria acertar no A, acertei no B. Ou acertei no A e no B. Errei também, porque eu queria acertar só no A. Acertei no A, mas errei no B. Então eu posso
ter o erro tanto acertando só no B, quanto acertando nos dois, mas eu não queria acertar no B, por exemplo, queria acertar só no A. Então eu errei com relação ao B. E aí, não vou responder por nada? Não, vou responder sim. É erro acidental. No erro acidental, a gente responde, né? O agente vai responder pelo crime, normal. Nesse caso, se ele erra e acerta aqui, ó, no B, a consequência será a mesma do erro sobre a pessoa. Ele vai responder, tá, com relação como se tivesse acertado a pessoa que ele queria atingir. Olha só para finalizar aqui no erro na execução. O erro na execução, o aberratio ictus, você já sabe, é erro ao alvo, é um erro de pontaria. Aqui no meu exemplo, o Caio queria acertar em Mévio, mas ele acaba acertando na Carme. Carme é a vítima real. Mas como ele queria acertar em Mévio, ele vai responder no direito penal, o juiz irá julgá-lo como se ele tivesse acertado o Mévio, tá bom? Então, Mévio é a vítima virtual. É quem ele queria acertar. Ele vai responder por ter acertado aqui, ó, no Mévio, não na Carme, tá bom? Mesma consequência no erro sobre a pessoa. A diferença é a dinâmica, né? No erro sobre a pessoa, ele confunde a pessoa, no erro na execução, ele não confunde, ele sabe muito bem quem ele quer acertar, mas ele erra a pontaria. Muito bem. Resultado diverso do pretendido. A quarta espécie de erro de tipo acidental. Resultado diverso do pretendido, chamado também de aberratio criminis. Aberratio é erro, tá, pessoal? Quer dizer erro. Aberração, erro. Aberratio criminis ou aberratio delictus. Fácil também. Olha o exemplo. Caio, de novo, né? O Caio quer acertar o veículo. Ele quer acertar a coisa. Então, Caio quer acertar uma coisa, que é o veículo. Olha só, ele joga pedra, aí bate aqui, né? Aí vai ricochetear e vai pegar aqui, ó. Adivinha quem? No Mévio. Mévio vai, né? Mévio sempre se lasca aqui, tem jeito. Então vai pegar no Mévio, olha o Mévio aqui, idoso, rapaz. Coitado do Mévio. Tava passando na rua, observou aquela confusão. Caio jogou ali a pedra. O dolo dele é de dano. Ele queria danificar o quê? A coisa. E acaba acertando uma pessoa. Olha só como é diferente. Erro sobre a pessoa, nós temos o quê? A vítima, pessoa e pessoa. Erro na execução, que é o que a gente viu agora, tinha o Mévio, né? E a Carmen, ele errou ali por erro de pontaria, também pessoa e pessoa. Aqui no resultado diverso do pretendido, não, ele queria cometer o crime de dano. Ele acaba causando, além do dano, ele causou a lesão corporal. Olha só. Então ele vai responder por qual crime? Os dois, dano e lesão corporal. Mas o que está em voga aqui, o principal, é você entender que ele não queria o Caio, ele não queria acertar o Mévio. Tanto é que ele nem está olhando para o Mévio aqui, ó. Ele queria acertar apenas o carro. Não sei porquê, a questão talvez nem te diga, mas ele queria acertar o carro. Ricocheteou, bateu no carro e vai pegar aqui no Mévio, que é muito azarado. Então, aqui nesse exemplo, o nome disso aqui, desse fenômeno, é resultado diverso do pretendido ou aberratio crimes. Ele queria cometer um crime e acabou errando e cometeu outro crime. Tá bom? Então, é esse o aberratio crimes. Para finalizar, o erro acidental, nós temos o erro sobre a causa do crime. A causa do crime. A causa do resultado. Fácil também. Vou dar um exemplo, vai ficar muito tranquilo. Olha só. Tenho aqui o Caio e a Carmen de novo. Caio e Carmen. Tá? São casados. O Caio leva a Carmen até essa ponte. Ele vai dar um tiro na Carmen. A questão vai dizer isso. Deu um tiro na Carmen. A Carmen vai morrer. Carmen caiu. O Caio, acreditando que matou, vai pegar a Carmen, o corpo da Carmen, e jogar nesse rio. Aí o que acontece? A perícia lá na frente vai pegar esse corpo e vai determinar a causa-morte. E vai dizer, olha, esse corpo aqui, essa senhora, a Carmen, ela foi vítima de homicídio, mas a causa-morte foi afogamento. Olha só, pessoal, na cabeça de Caio, a causa da morte foi o tiro. Porém, a perícia falou que não foi o tiro. Isso aqui na cabeça do Caio. Aí a perícia vai dizer que a causa da morte foi afogamento. Perícia. Perfeito. O Caio, ele errou, teve a falsa percepção da realidade com relação à causa do crime. Vai influenciar em alguma coisa se ele matou com tiro, se ele matou com afogamento? Talvez ali, numa qualificadora do homicídio, né, de uma questão secundária, mas não vai influenciar na responsabilidade penal. Ele vai responder de qualquer jeito, seja matando com tiro, matando com afogamento, matando, por exemplo, queimando, torturando. Só vai qualificar o crime, mas ele vai responder do mesmo jeito, não vai absolver ele nada.
Eu só quero que você entenda que aqui houve um erro, uma falsa percepção com relação à causa. O agente pensou que tivesse matado de uma forma e, na verdade, a causa morte, a causa do crime foi outra. Bem simples, é a que menos cai. Qual é que mais cai, professor, dessas causas acidentais? Erro sobre a pessoa e erro na execução. São campeãs de prova, inclusive a banca Setup tá? Gosta muito de cobrar erro sobre a pessoa e erro na execução e tentar confundir o candidato. Mas a gente vai fazer as questões, vai ficar muito tranquilo isso aqui. Beleza, então terminamos o erro de tipo. Falamos que o erro de tipo, ele existe na modalidade erro de tipo essencial, e aí ele vai excluir o dolo sempre, tá? Em alguns casos pode ou não excluir a culpa. Temos o erro de tipo acidental, erro de tipo sobre o objeto, sobre a pessoa, sobre a execução, resultado diverso do pretendido e sobre a causa, que foi o que a gente falou por último. 5 modalidades de erro de tipo acidental. E agora, para a gente terminar, nós iremos falar sobre o erro sobre a ilicitude do fato, ou também chamado de erro de proibição. Muito bem, erro de proibição. Isso está no artigo 21. Olha só, pessoal, o desconhecimento da lei é inexcusável. Tem questão perguntando só isso aqui, ó. Então, eu não posso dizer que eu desconheço a lei. Ninguém pode falar isso. O que eu posso falar é que eu desconheço a ilegalidade da minha conduta. É um pouco diferente. É pouco, é um detalhe, né, que difere um pouquinho de um para o outro. Mas, para a prova, o que você tem que guardar? Eu não posso alegar que eu conheço a lei. O desconhecimento da lei é inexcusável, ou seja, não pode ser alegado. Mas o erro sobre a ilicitude desse fato, se inevitável, vai isentar de pena. E se evitável, vai diminuir a pena de 1/6 a 1/3. Vou explicar, vai ficar fácil aqui para você. Professor, o que é um erro evitável e um erro inevitável? O próprio Código Penal, no parágrafo único, ele vai dizer que o erro evitável é quando o agente atua ou se omite sem a consciência da ilicitude. Qualquer pessoa no lugar dele faria a mesma coisa. Agora, quando era possível, nas circunstâncias, ter ou atingir essa consciência, aí vai ser evitável. Vou ler de novo. Considera-se evitável o erro que o agente atua ou se omite sem a consciência da ilicitude do fato, quando era possível, nas circunstâncias, ter ou atingir essa consciência. Então, vai ser evitável quando ele, se ele tivesse mais atenção ali, né, ele poderia ter evitado. Mas, inevitável quando qualquer pessoa, naquele caso, cometesse o fato ali, devido às circunstâncias, não ser possível ali, né, a pessoa entender de outra forma. Então, basicamente é isso. O que nós temos como exemplo, aqui o primeiro, né, o número 1 de erro sobre a ilicitude do fato, aqui é o da Carmen, né, ela achou aqui, lembra, logo no início da aula que eu falei, achado não é roubado? Pois é, erro sobre a ilicitude do fato, decai aqui, ó, nesse exemplo. Né? Lógico que a gente sabe agora, né? Não sabia, professor, mas agora, depois da aula, você sabe. Achado tem que ser devolvido. Não existe essa de achado não é roubado, não, tá? Achou, tem que devolver. Ah, não sei quem é o dono. Devolva para a polícia, que a polícia irá achar esse dono. Tá bom? Então, erro sobre a ilicitude do fato ou erro de proibição. Lembra que aqui, ó, no erro de proibição, ela sabe o que ela está fazendo. É diferente do erro de tipo. Erro de tipo, eu não sei o que eu estou fazendo. Erro de proibição, eu sei o que eu estou fazendo. Mas eu penso que aquilo que eu estou fazendo não é errado. Exemplo também, outro exemplo. Vem comigo aqui. Se a questão falar, olha, um holandês veio para o Brasil e está comercializando uma certa quantidade de maconha. Pessoal, pode comercializar maconha aqui no Brasil? Tá legalizado, tá livre isso aí? Não. Só que lá na Holanda é diferente. Lá tem uma liberdade maior, inclusive para o comércio, para o uso de algumas drogas que aqui no Brasil são consideradas ilícitas. Aí o holandês, que é acostumado a fazer isso lá na terra dele, ele vem para o Brasil e acha que aqui no Brasil também pode. Aí ele é novo aqui, ele acredita que aquela conduta dele é lícita, que o direito acoberta, que cobre, que fomenta, né? Ele começa a fazer a mesma coisa que ele fazia na Holanda. Perceba, na mente dele, ele acredita que o que ele faz não é ilícito. Ah, então ele está em erro de proibição. Erro sobre a ilicitude do fato. Ele sabe que aquilo é maconha, não tem dúvida, não resta dúvida, mas ele erra com relação à proibição, porque ele é novo aqui no Brasil e não conhece como é que é a lei. Então, olha só, geralmente, erro de proibição, olha o macete, anote o macete. Vai estar ligado a uma pessoa que não entende muito bem a regra da cidade. Essa que é a dica, né, master aí do erro de proibição. Vai falar que é um índio, né, que é isolado da comunidade. Vai falar que é uma pessoa que mora no interior, que não conhece muito bem. Vai falar, por exemplo, que é um estrangeiro, como é o exemplo do holandês. Então, sempre você vai observar que no erro de proibição,
A pessoa acredita realmente, sinceramente, que o que ela está fazendo é lícito, mas só na cabeça dela. Ela sabe o que ela está fazendo, mas ela pensa que o direito Professor? acredita que o direito fomenta isso. Pois não? Temos uma dúvida? Sim, desde agora eu fiquei com essa dúvida. Esse final de semana, eu fui tirar um serviço na Ilha de Algodoal. Perfeito. Aí, quando eu cheguei lá, eu achei estranho, só que aí eu tive conversando com uma senhora dona lá da pousada que eu fiquei hospedada, ela falou que era normal lá, a questão da droga. Porque eu tava tirando serviço lá de guarda-vida, e quando passou lá e tal, aí viu algumas mesinhas. Aqui na cidade de Castanhal, tem a Praça do Estrela, tem outras praças. A gente vê, é acostumado a ver umas bancas, o pessoal vendendo bombom, cigarro mesmo normal. Só que lá não. Lá eu achei diferente, estranho, porque lá eles vendem o cigarrinho lá da droga lá deles, lá que eles vendem. Aí isso se encaixa também? Não entendi, fiquei com essa dúvida. Não, beleza. Excelente, excelente exemplo, tá? Muito obrigado. É justamente isso. É justamente sobre isso. Então, olha só, policial militar ou guarda civil municipal chegou, tem essa banquinha. Aí ele fala, não, mas aqui a gente é acostumado a fazer isso. O que o policial militar ou o guarda civil ou ainda a polícia civil tem que fazer? Tem que apreender aquela droga. Aí aquilo vai ser apreendido, vai ser feito o auto de prisão em flagrante ou TCO, dependendo do caso. Depois isso vai ser remetido para a justiça. Quem faz essa análise de erro de proibição vai ser o juiz. Então vai ter o advogado, vai ter o promotor, e lá o juiz vai verificar se de fato aquela pessoa acreditava que aquilo era lícito ou não. Mas geralmente, tá bom? Geralmente, quem mora em região metropolitana, dificilmente, né, tá alienado às leis. Dificilmente sabe que não pode ou que pode determinada conduta. Porque, veja bem, esse erro de proibição, ele é para garantir justiça. A gente não pode condenar uma pessoa que realmente acreditava que aquilo ali era lícito. Mas isso tem que ficar demonstrado, tá bom? Tem que ficar demonstrado nos autos e tem que ser provado que realmente aquela pessoa acreditava. Então, vai ser trabalho para o juiz. Na prática, a maioria dos juízes, eles são um pouco, né, mais resistentes a essa tese de defesa do erro de proibição. Porque hoje em dia todo mundo tem internet, hoje em dia, né, a maioria das pessoas tem internet, a maioria das pessoas tem acesso à informação. Então sabe, né, que não pode. Tanto é que quando chega a polícia perto, tá, eles escondem. Por quê? Justamente porque sabe que não pode. Então, esse erro de proibição é um caso específico que tem que ser analisado pelo juiz no caso concreto. Eu acho que deu para responder a pergunta, né? Confirme aí, por gentileza, se deu para satisfazer a sua dúvida. Então, o juiz que vai analisar, nesse caso aí, provavelmente não se enquadraria em erro de proibição, justamente porque as pessoas sabem, a maioria das pessoas sabe o que é certo e o que é errado. Geralmente, isso se adequa mais a pessoas que moram muito ali dentro do interior, realmente pessoas que são ali muito distanciadas da tecnologia e da lei. Pois é, professor, é isso, por causa que até tinha um pessoal lá do Globo Esporte e tudo mais, tinha um pessoal de TV, né, TV, rádio, e fica onde eu vi mais, foi bem numa área bem movimentada, que justamente é a rua da delegacia e da rua do Porto. Aí só Aí isso peguei chamou a atenção, né? me chamou a atenção, falei assim, pô, os caras vendem as coisas aqui na maior cara de pau aqui, assim, aí eu peguei conversando com a senhora lá no outro dia, na do café, aí ela pegou e falou assim mesmo, não, senhora, isso aqui é normal, em toda esquina, eles vão, a única coisa aqui é que eles vão ver que você não é da região, eles vão falar assim para você, com licença. Eles vão pedir licença para você e vão usar ali, e é tudo normal aqui. Eu peguei, caramba, como assim? Eu fiquei encabulada, mas também não indaguei mais nada, não perguntei mais nada, não. Não, entendi. Não, mas é isso, entendeu? A polícia com certeza deve agir, deve investigar, deve verificar por que está havendo isso aí, porque imagina que isso aí se propaga, né, se isso vira moda, já pensou? Então a gente vai ter a traficância, né, de forma aí liberada, isso não pode. Mas realmente são questões culturais, questões regionais que trazem a sua peculiaridade, mas pode, inclusive, realmente restar aí o erro de proibição, mas vai ter que ser analisado no caso concreto. Mas do jeito que a senhora está falando aí, já virou um comércio realmente ali, uma situação bem, bem diferenciada. Foi o que ela falou. Faz parte da nossa cultura. Isso que ela falou para mim. Faz parte da nossa cultura. Foi, né? Pois é, mas aí a cultura dela, ela tem que obedecer também à lei, né? A cultura ela não pode ir contra a lei. Todos devem obedecer à lei. Isso é um princípio universal da legalidade. Tá certo? Mas muito obrigado pela contribuição. É justamente isso, é sobre isso que a gente está falando, né? Então, perceba, isso não seria nunca erro de tipo, porque eles sabem que aquilo é droga. No máximo, poderia ser erro de proibição. Eles poderiam acreditar que, devido à cultura, que aquilo ali seria ilícito, né? Para eles. Então, erro de proibição. Perfeita a pergunta e a abordagem. Muito obrigado. Vamos continuando aqui. O erro de proibição, que é o erro sobre a ilicitude do fato, ele também pode ser classificado de inevitável ou evitável, né? A gente já falou sobre isso. Inevitável, aí tem essa palavrinha feia, excusável, né? Quer dizer imperdoável. Aliás, perdoável aqui, né? É inevitável. Ou inexcusável, que é imperdoável ou evitável. São sinônimos. O que você tem que gravar é que no erro de proibição, o que vai excluir não é o dolo, igual o erro de tipo. Isso aqui que é pegadinha de prova. Tá bom? No erro de proibição, se ele é inevitável, eu vou excluir a culpabilidade.
O que vai ser excluído aí é a potencial consciência da ilicitude. Aí ele vai ser isento de pena. Se é evitável, se dava para ele ter mais cuidado ali, aí reduz a pena. Então, vamos usar o exemplo da nossa amiga ali. Se o juiz entende que aquele caso lá, do pessoal comercializando ali para consumo pessoal, seria parte da cultura, aquela pessoa não sabia que aquilo era crime, para eles fazia parte da cultura, se o juiz entender assim, que era inevitável, aí a pessoa vai ser absolvida, vai ser excluída a culpabilidade, ele vai ser isento de pena. Mas se o juiz entender, não, ele dava para ele entender, só que como ele estava ali, né, era cultura, era evitável, dava para ele evitar. Aí ele vai punir, ele vai dar a pena, mas ele vai reduzir essa pena de 1/6 a 1/3. Não vai responder com a pena cheia, vai reduzir a pena dele. Aí eu trouxe uma tabela para vocês, erro de tipo e erro de proibição, a diferença. Erro de tipo, existe a falsa percepção da realidade. A pessoa não sabe o que faz. Já no erro de proibição, não existe a falsa percepção da realidade. A pessoa sabe muito bem o que ela faz, só que ela acredita que o que ela faz está dentro da lei. No erro de tipo, sempre vai excluir o dolo. No erro de proibição, vai excluir a potencial consciência da ilicitude, que está dentro da culpabilidade. Exemplo de erro de tipo: João, caçador, avista uma figura entre os arbustos durante a caça e, acreditando sinceramente tratar-se de um animal, atira. Quando se aproxima, percebe, horrorizado, que atingiu um ser humano. Então perceba que ele não matou alguém na cabeça dele, ele matou um animal. Então ele não vai responder por homicídio, tá bom? No erro de proibição, o exemplo é esse aqui. Carla caminhava por uma praça quando encontrou uma carteira caída no banco, contendo documentos e R$ 500. Ao invés de entregar à autoridade ou procurar o dono, decidiu ficar com o dinheiro, justificando para si mesmo, achado não é roubado. Isso é normal e todo mundo faz. É igual o exemplo aqui da nossa amiga. Nesse caso, erro de proibição. Vai excluir a culpabilidade, vai excluir a consciência da ilicitude. Olha um grande exemplo que sempre é cobrado em prova. Talvez um dos mais cobrados em prova. Erro de tipo. Quais são os exemplos? Guarda esse exemplo que eu vou te passar agora. Guarda esse exemplo. Camarada está numa boate e encontra uma jovem. Isso é noite, é uma boate que limita a entrada apenas para adultos. E ele encontra lá essa moça. Ele conhece, bate um papo, convida ela para ir ao motel, ela topa, eles vão, ele mantém relação sexual e depois ele descobre que ela tem 13 anos, ou seja, ela é menor de 14 anos. Ou seja, ele cometeu estupro de vulnerável. Tá? Manter relação sexual com menino ou menina menor de 14 anos é estupro de vulnerável. A vulnerabilidade é absoluta. Não importa se aquele menino ou menina de 13, 12, 11 anos já tem experiência sexual ou se ele consentiu, vai ser estupro de vulnerável. Agora, cuidado com este exemplo que eu lhe passei. Se o agente acreditava que aquela pessoa era maior de 14 anos, no exemplo, na questão, vai dizer que a pessoa, que o menor, estava em um ambiente que era para adultos, que era à noite, que toda a circunstância fazia acreditar que essa pessoa era maior de idade ou que tinha mais de 14 anos. Nesse caso, a gente vai estar em erro de tipo. O agente não irá responder por crime de estupro de vulnerável se as circunstâncias demonstrarem e realmente ele conseguir provar que ele acreditava que aquela pessoa era maior de 13 anos, ou seja, tinha mais de 13, 14 ou mais anos. Então, cuidado com esse exemplo. São os que mais caem em erro de tipo. É o do homicídio, nesse caso do caçador, ele mata um ser humano, mas ele acreditava que era um animal, aí não responde por homicídio. Do furto, top 2, do furto. Camarada pega um celular, pega algum objeto, uma bolsa, pensando que é sua, uma carteira, e depois descobre que é de outra pessoa, não irá responder por furto, porque ele pensou que estava subtraindo coisa dele própria, e não coisa alheia, aí não é crime. Outro exemplo que vai tirar o crime, erro de tipo, esse do estupro de vulnerável, que cai pra caramba. Se cair isso aí, tá, você vê esse exemplo, dava para acreditar que a menina ou o menino era maior de 13, tinha 14 ou mais, aí não irá responder por crime de estupro de vulnerável, tá bom? Então são os mais caem, são os exemplos que mais caem em erro de tipo. No caso de erro de proibição, o que mais cai é o exemplo do achado não é roubado, do holandês que veio para o Brasil e quer ali comercializar a droga dele, igual ele faz lá na Holanda, e provavelmente também o uso de droga achando que é ilícito, isso também cai em erro de proibição. Dei aí para vocês os bizus e os principais macetes de erro de tipo e erro de proibição. Para a gente finalizar essa parte, tá? Só vou colocar aqui para vocês, dentro da árvore do crime, onde cada erro está posicionado. Olha só, crime, você lembra, é fato típico, ilícito e culpável. No fato típico, nós temos os elementos de conduta, nexo causal, resultado, tipicidade. Nós temos as excludentes da ilicitude,
legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito. A gente já estudou sobre isso. E na culpabilidade, nós temos o IP. O IP, o que quer dizer o IP? Imputabilidade, potencial consciência da licitude e exigibilidade de conduta diversa. Nós já estudamos a imputabilidade, nós já estudamos a exigibilidade de conduta diversa, faltava estudar potencial consciência da licitude. E a potencial consciência da licitude é o agente entender o que ele está fazendo. Entender que aquela conduta dele é lícita ou ilícita. Se ele acredita que aquilo é lícito, e na verdade é ilícito, eu estarei diante do erro de proibição. Ah, professor. Então quer dizer que o erro de proibição, ele vai excluir a potencial consciência da licitude? Sim, porque ele acredita, ele tem consciência que aquele ato dele é lícito, mas não é. Então o erro de proibição, ele exclui a potencial consciência da licitude, que vai excluir a culpabilidade, que exclui o crime. É um efeito dominó, um vai excluindo o outro. No fato típico, na conduta, nós temos o dolo e a culpa. São os elementos subjetivos do crime. Tá? O erro de tipo sempre exclui o dolo. Sempre exclui o dolo. Mas pode também excluir a culpa. Se o erro de tipo for inevitável. Erro de tipo. Então, anote aí, o erro de tipo, ele sempre vai excluir o dolo. Às vezes vai excluir também a culpa, se for inexcusável. Se excluir dolo e culpa, vai excluir o quê? A conduta. Se excluir a conduta, vai excluir o fato típico e vai excluir o crime. Então, perceba que o erro de tipo, ele ataca o dolo, ele ataca a culpa, ele vai atacar a conduta. Então a questão ela pode perguntar assim: erro de tipo exclui o dolo? Sim. Erro de tipo exclui a culpa? Nem sempre. Às vezes, se ele for inevitável. Se ele for evitável, vai excluir só o dolo e vai ser possível a responsabilização pela culpa. Erro de tipo exclui a conduta? Sim. Erro de tipo exclui o fato típico? Sim. E o erro de proibição? Erro de proibição exclui a potencial consciência da licitude e exclui a culpabilidade. Pode perguntar tanto a potencial consciência da licitude quanto a exclusão da culpabilidade, dá no meio. Tá bom? Então, cuidado com isso. Mostrei para vocês a diferença do erro de tipo erro de proibição. Mostrei para vocês na árvore do crime onde está um e onde está o outro. Tá bom? Como isso vai ser cobrado em prova. E agora a gente vai para as questões. Senhoras e senhores, terminamos a nossa parte teórica